Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um tema muito pedido nas nossas redes sociais: infertilidade. Quem tira as nossas dúvidas é o urologista Dr. Cláudio Guimarães. Não saia daí, nós já estamos no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia. Você que escolhe assistir a Consulta ao Doutor nesta faixa de horário, muito obrigada. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Cláudio Guimarães, que é médico urologista. Doutor, é um prazer te receber aqui. Prazer, boa tarde, Denise. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Falar sobre infertilidade é bom que a gente desmistifica tanta coisa, né? A gente sabe que hoje eu gosto quando a gente acaba esbarrando nos temas aí que nos leva a fazer um link com a vida moderna, né? Hoje se fala muito mais de infertilidade do que antes, sim, né? Com certeza. Porque a nossa vida mudou. E a infertilidade é uma doença do casal, né? É um problema que atinge o casal, não é de uma pessoa só. E a gente considera infertilidade quando o casal ele tenta ter um filho e não consegue, né? E esse tempo passa de um ano, mesmo a esposa menstruando regularmente, mesmo eles tendo relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo e não usam nenhum método contraceptivo. E já anotei aqui vários tópicos para te perguntar. Primeiro, hoje a gente sabe, os casais já se casam mais tarde. Isso. E vão naturalmente pensar em ter filhos um pouquinho depois, né? Tem Isso. idade? É um mito a questão da idade? Uma coisa interessante assim, em relação à idade da mulher. Quando você fala, quando um casal eles resolvem fazer aquela união matrimonial já a partir dos 35, 40 anos de idade, a gente orienta. Se a partir dos 35 anos de idade a mulher ela tenta engravidar e não consegue, ela não precisa esperar um ano para dizer essa mulher tem infertilidade. Com 6 meses ela já pode procurar uma ajuda. Isso é legal, estou anotando aqui, mas isso gera uma preocupação, às vezes exacerbada por conta das mulheres, né? Primeiro que é até bom a gente falar desse programa, porque os homens que estão assistindo a gente, né? De repente, o casal está com dificuldade de engravidar, o homem tira o corpo fora, sim, né? Sim. Ah, isso aí você que tem que ver. Vai no médico, ele fala para a esposa, né? Só que as mulheres vão ao médico, né? E sim. Quanto a isso... regularmente, né? A gente está muito mais assessorada ali e com muito mais suporte do que o homem, né? Agora... Que dor de cabeça. Eu fico pensando como essas situações... Eu conheço histórias de casais que investigaram a infertilidade, né, durante anos. Por que demorou tanto? E as mulheres contam. Porque a mulher foi o primeiro a fazer todo o rastreio. A gente sabe que tem alguns procedimentos que para as mulheres são mais invasivos, né? Haveria necessidade de fazer tudo isso se o homem já fosse fazendo ali um passo de cada vez com a mulher? Tem problemas que atingem o homem que são tão fáceis de resolver, sim. né, doutor? Não precisava desgastar tanto essa mulher. E, na verdade, quando um casal chega no consultório, o primeiro a ser investigado é o homem. Por quê? É mais fácil, né? Os órgãos genitais masculinos, os órgãos reprodutores, são mais fáceis de ser examinados, entendeu? E o espermograma, que é o principal exame para você avaliar a fertilidade do homem, é fácil, é como se fosse uma foto, né? Você avalia a concentração, a motilidade e a morfologia, que é o aspecto do espermatozoide, e ver se está dentro dos parâmetros normais. Tá. Você falou que quando o casal chega, você primeiro faz o rastreio desse homem, mas a gente sabe que a mulher, muitas vezes, quando ela está sozinha e vai fazer um rastreio da infertilidade, ela vai, às vezes, ao ginecologista. Né? Então, ela já faz esse rastreio pelo ginecologista. Quando o homem fala, eu quero ir também, eu vou com você,
aí abre a porta, então, para ir ao urologista, porque aí você consegue cuidar do homem e da mulher. Sim, sim, né? sim. Então, é possível ir os dois ao consultório e te contar. Você percebe uma diferença, às vezes, em como... Eu sempre acho que a mulher observa um pouco mais, né? E tem mulher que tem tabelas no computador, né? Que fala de horários para se ter uma relação sexual, Na verdade, de temperatura. Denise, Isso tem a ver, não tem? tem. Na verdade, Denise, quem quer engravidar é a mulher, não o homem, né? Ih, meu Deus, Então... mas aí tem um erro, né? Não. Existe um erro nisso, né? Não. Geralmente quem quer gestar é a mulher, né? Ela que tem aquele sonho matrimonial. Ah, não consegue fazer isso sozinha, de né? constituir uma família. E o homem, não. O homem realmente é um pouco mais relaxado nisso aí. Ih, meu Deus. E aí, quando é preciso fazer esse rastreio, então começa pelo homem. Maravilha. Começa pelo homem, isso. E muitas vezes você pode descobrir um problema no homem. Isso, assim, mesmo sem o espermograma, você avaliando o homem, examinando, você consegue avaliar o volume testicular, a presença ou não de varicocele. Eu ia te perguntar da varicocele. O que é a tal da varicocele? Que eu já li vários, eu leio mesmo esses blogs aí, às vezes a luta do casal para conseguir realizar o sonho, então, de ser pais, né? E aí, o grande problema era a varicocele. O que é isso, doutor? Varicocele é uma doença de veias, né? É como se fosse varizes de perna de mulher, né? É aquelas veias dilatadas, o qual é atribuído... Acontece no homem. Isso, mas tanto as varizes de membro inferior, como a varicocele e a doença hemorroidária, tem uma origem comum, é uma doença de veia, né? Então, se você tem um histórico familiar de varicocele, ou um histórico familiar de hemorroides, ou um histórico familiar de varizes de membro inferior, essa pessoa pode ter varicocele. Porque homens também têm varizes, né? Que sim, as pernas mais são raro. E também não dá pra ver muito, né? Às vezes tá lá, mas como tem muito pelo, é difícil de ver também. Isso. Não consegue ver. É mais atribuído à mulher, mas são doenças de veia. Também. Então tudo pode acontecer junto. Qual o tratamento da varicocele? Cirúrgico, né? A varicocele não basta só você examinar e encontrar a varicocele. Você precisa ter uma alteração seminal, de concentração, motilidade, ou morfologia do espermatozoide. Você observando em duas amostras seminais que há essa alteração, em conjunto com a presença da varicocele, está indicado o tratamento cirúrgico, microcirúrgico, né? A cirurgia é feita com microscópio, para você ligar os vasos, as veias do plexo pampiniforme, né? E evitar que ligue inadvertidamente uma artéria ou um vaso linfático. Qual é a complexidade do procedimento? A complexidade... Para o especialista, lógico, tem que ser o... É microcirúrgico, você tem que fazer com microscópio, né? Não adianta o que a gente observa por aí, que muitas vezes é feito sem microscópio, então não é uma maneira adequada. Você pode ter algumas complicações se você não fizer com o microscópio. Para esse paciente, então, para esse homem que já está assustado, porque o homem não gosta nem de injeção, quanto mais de cirurgia, né? Interna de manhã, sai à tarde? Isso, interna de manhã, mais 5, 6 horas da tarde vai embora. Tá, então vai ficar tranquilo. Anestesia geral? Geral, né? Porque é feito com microscópio, então a gente não pode ter movimentos que na hora pode se tornar um terremoto no meio da cirurgia. Tá. Então é feito com cirurgia geral, mas é uma cirurgia geral que o paciente acorda, passa um tempo na recuperação anestésica e vai embora. Mais tranquilo do que os procedimentos que a mulher poderia fazer, então, para esse rastreio? Sim. Tá. Então, o homem, então, interno de manhã, vai embora à tarde, tranquilo. Vida normal depois? Ou não pode pegar peso? Não, vida normal, né? É claro que você orienta esse homem a colher amostras seminais a cada 3 meses para você avaliar se houve uma melhora desse espermograma dele, né? Acredito que não raramente, assim que isso é feito, e lógico, o casal continua namorando, logo a mulher está grávida. Sim, é mais ou menos assim, você tendo só esse fator de infertilidade, você operando e vendo essa melhora, 2, 3 meses já engravida. Até antes mesmo de trazer o primeiro espermograma. Isso que eu ia falar. Às vezes é difícil esse homem. Tem que fazer o exame, tem que levar, né? Tudo isso. Agora,
tendo engravidado essa esposa, se aquele era o problema, está resolvido. Mesmo assim, tem que fazer esse acompanhamento. Não, tem que fazer o acompanhamento, né? Para a gente comprovar que foi devido à melhora do espermograma que esse casal engravidou. Perfeito. Agora, doutor, muita gente fala do perigo da cachumba, né? Então, tanto com homem quanto com mulher, mas quando a cachumba comete um homem, primeira coisa que as pessoas já falam, pelo amor de Deus, olha, fique em repouso, porque senão a cachumba desce e aí você tem problema até de infertilidade. Quero saber se isso é mito ou verdade. É um mito, porque a cachumba ela não desce, né? Na verdade, o vírus da cachumba, ela tem um tropismo pelo testículo. Então, o vírus tende a migrar para lá, mas não tem que ficar deitado, em repouso. Mas você já ouviu isso, né? Já ouvi várias vezes, né? O que você tem que orientar essa pessoa que tem cachumba, assim que descobrir, é colher um espermograma e até congelar esse sêmen, né? Porque, realmente, se o vírus ele migrar para o testículo e dar aquela orquite pós-cachumba, o homem pode ficar infértil. Então tem que cuidar mesmo da doença. Tem que cuidar e colher o esperma, e colher o sêmen e congelar esse sêmen, de preferência, né? É claro que isso não é um recurso que é disponível para todos. Às vezes é uma criança que tem cachumba. Isso, aí então você não tem. Mas aí a natureza é sábia, né? Na criança, os espermatozoides não estão na fase de divisão celular. Então essa criança, geralmente ela está protegida. Contra possível infertilidade que possa ocorrer no futuro. Entendi. Agora, doutor, você falou de congelar esse material e hoje homens e mulheres têm pesquisado e falado cada vez mais sobre congelar, né, o material, até para que você possa ter mais liberdade, né, e não precisar ficar preso a esse tempo, que para a mulher é implacável. E para muitos homens que deixaram para se casar lá para frente, 50, 60 anos, aí também já... Para o homem demora mais, né? Mas uma hora chega também. Sim, e de repente ainda é um sonho, né? Ser pai. É importante congelar? Se já é um casal estabelecido, você já pode congelar o embrião? Não sei como é que isso funciona hoje, qual o acesso disso, né? Porque tudo tem um preço. O que a gente tem que saber é que espermatozoide e embrião congela bem. Óvulo não congela tão bem assim. Mais um para a lista das mulheres, isso? É claro que os métodos de congelamento estão melhorando com o tempo, né? Mas se puder congelar embrião, seria o melhor, né? E é claro, se o casal congela numa idade... por exemplo, que o casal tenha 30 anos, o embrião vai ser de um casal de 30 anos, mesmo que seja transferido para o útero com 40 ou 45 anos de idade. Aí depois cuida de outros problemas que podem haver no corpo da mulher. Na gestação, né? Com mais idade. O ideal a gente orienta a engravidar até estourando os 50 anos de idade. Mais que isso é contraindicado. Tá. Agora, para ser naturalmente, a gente sabe que 35, 37, os médicos já pedem para... Já fica preocupado, né? Porque a reserva ovariana da mulher diminui muito, Tem né? exame que a gente possa fazer para ver essa tal da reserva? Sim, existem exames. A gente pode colher um exame de sangue, né? No início da fase menstrual da mulher, a gente tem uma noção, através de níveis hormonais, como é que está a reserva ovariana. Tem um exame famoso chamado antimileriano, no qual você tem uma estimativa de massa ovariana que a mulher tem. Quanto menor esse exame, pior a quantidade de óvulos, né? E, é claro, fazer também um ultrassom transvaginal. Você consegue contar a quantidade de folículos antrais, que são os folículos pequenininhos. Você tem uma noção da reserva ovariana dessa mulher. Perfeito. Agora, e quando a mulher está sendo rastreada e o que você encontra é uma endometriose, doutor? Endometriose, ela provoca, ela é a causadora de infertilidade na mulher? E aí você opera junto com o ginecologista, manda para o ginecologista, como que é isso? Então, a endometriose está entre os 3 pilares de infertilidade na mulher. Um é um fator tubário, outro fator ovulatório e outro é a endometriose. É claro que se a mulher tem um histórico de endometriose, e a endometriose causa sintomas nela, né?
dor na menstruação, aquela dismenorreia, né, que a gente chama, está orientado você encaminhar para um ginecologista e ele fazer uma cirurgia videolaparoscópica para diminuir essa carga de endometriose que tem dentro do corpo da mulher. Mas se aquela mulher que tem fertilidade, ela não tem sintomas nenhum, ela tem que procurar um especialista em infertilidade, né? E aí, nesse caso, se ela não consegue engravidar durante um período de mais ou menos um ano, aí está indicado até fertilização in vitro, mesmo com esse grau de endometriose. É muito difícil quando chega, porque essa pessoa vai ser encaminhada a outro especialista, né? Agora, se acontece de ela já ter passado no ginecologista, ter operado de endometriose e não consegue engravidar, está indicado você atuar nessa infertilidade até em 8 meses depois dessa cirurgia de endometriose. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai muitas vezes, então, trabalhar em conjunto com outros especialistas. Sim, pode acontecer isso, de trabalhar em conjunto, sim. Inclusive, quando chegar a hora e falar, olha, nós já investigamos, conheço muitas pessoas que não têm causa da infertilidade, não encontrou causa da infertilidade, sim, né? E isso é ruim porque a gente quer uma resposta, né? Sim, sim, a mulher sempre quer uma resposta. E aí você precisa buscar o especialista em reprodução humana. Certo. Então, você também, olha, agora, de minha parte, está feito, você precisa agora partir, se quer engravidar, precisa partir para outro especialista. É difícil esse momento? Porque é muito mais fácil quando você está lá. O urologista é um médico que qualquer pessoa pode frequentar, né? Você pode visitar o teu urologista, né? Quem já teve pedra no rim sabe muito bem da importância do urologista na vida, né? Uhum. Acompanhar, fazer tudo isso. Agora, quando chega uma hora que você fala, olha, tá aqui um especialista em reprodução humana, essa é uma hora difícil, né, doutor? Porque aí, quem vai ao especialista em reprodução humana é quem tem essa dificuldade. Sim, sim. A gente pega casais que já estão tentando ter filhos há 3, 4, 5 anos. E é aquele negócio, quanto mais tempo de infertilidade, aí pior é o problema. Se é uma infertilidade de 1, 2 anos, assim, a tendência é ser uma coisa leve. Agora, 10 anos de infertilidade, 15 anos de infertilidade, aí você fica preocupado. Aí realmente não é pouca coisa que tem aí, né? Então, alguma coisa séria deve estar acontecendo para esse casal não engravidar. Olha, o Ronaldo está me passando uma pergunta aqui que é muito interessante. Anabolizantes, exercício físico em excesso. E olha, hoje homens e mulheres fazem uso de anabolizante, né? Aquela suplementação excessiva, que você não sabe se foi um especialista que prescreveu, recomendou ou não, porque a gente consegue comprar esses suplementos em qualquer lugar hoje, né? Isso pode atrapalhar a fertilidade de homens e mulheres? Anabolizante é altamente proscrito. Não se deve usar anabolizante em um casal que quer engravidar. Por quê? O anabolizante ele vai elevar o nível de testosterona a níveis suprafisiológicos, né? E essa testosterona vai mandar um sinal para o cérebro para parar a produção de espermatozoides. Ou seja, o homem chega a ficar azospérmico, né? Sendo que pode até acontecer dele não conseguir voltar àquele padrão normal dele antes do uso do anabolizante. A preocupação lógico, chega uma hora que a pessoa já tem uma certa idade, está maduro, decidiu, ou maduro, porque as mulheres também, infelizmente, utilizam, né, os anabolizantes. E aí tem todo um histórico de anos utilizando. Isso também, você carrega esse histórico. Sim, né? sim. Você pode não usar dali para frente, mas você carrega esse histórico. Sim, sim, com certeza. E você falou também de atividades físicas em excesso. Físico. Uhum. A mulher pode chegar até a parar de menstruar. E aquelas maratonistas... Eu já ouvi isso. Elas não menstruam, né? Pelo tanto de esforço físico que ela faz. Então, há um bloqueio da liberação de hormônios e ela tende a entrar em amenorreia. Agora, doutor, isso é importante, claro, você falou dessas atletas, são atletas, né? Então, elas estão ali monitoradas também, estão preocupadas com outra coisa, né? Agora, a gente vê muitas pessoas hoje exagerando nesse exercício, às vezes até sem pensar.
sem pensar nessa consequência. Por isso que é importante fazer o acompanhamento, fazer os exames periódicos, né? Ontem a gente falou do coração também. Precisa estar tudo em ordem para que a gente consiga caminhar, né? Chegar a hora, então, de ter filho, você consiga ter todo esse aparato, né? Eu falei da endometriose, a gente falou, produtos tóxicos também podem fazer, e a gente se expõe muito, né? Então, a gente se expõe à poluição. Eu li já pessoas dizendo que, será que a poluição pode atrapalhar? A gente está exposto, não dá para parar a poluição, né? Estresse, a gente está exposto ao estresse, importa como a gente lida com ele, né? O cigarro, o tabaco. Isso a gente pode... Não pode. Deixar, né? Isso a gente pode parar, quem fuma pode parar, né? Agora, a poluição não dá para parar. Não dá, não dá. É só para você ter uma ideia, por exemplo, em relação ao cigarro, ao tabaco. O cigarro, ele diminui a vida reprodutiva da mulher em 4 anos. Diminui a motilidade ciliar das tubas dela. Fora que a gente sabe do prejuízo que é uma grávida continuar fumando. Né? Exatamente, né? Tem vários riscos, risco de aborto precoce, diminuição do crescimento intrauterino. Várias coisas que estão envolvidas nisso aí. Entendo. Você falou do cigarro, então quem fuma tem o sonho de engravidar, tem que parar agora. Hoje é o dia de parar. Você queria um motivo para parar de fumar? Então, agora você tem um. Mas isso está nas mãos das pessoas. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, alguém que fuma fez uma escolha, ele escolheu fumar. Então, a partir do momento que ela escolher, ela pode não fumar mais. E olha que essa motivação para esperar um bebê, isso é maravilhoso, né? Uma grande motivação. Então, você consegue levar isso e por mais difícil que seja, a gente sabe que as pessoas hoje conseguem parar de fumar. Tem várias maneiras, né? Tem métodos, tem remédios para ajudar. Isso é bacana. Agora, vamos falar do que não está nas nossas mãos? Estresse. Doutor, o estresse é como a gente lida com ele, porque ele existe, né? O ambiente onde a gente vive, de repente você vive num ambiente que não é favorável, né? Como é que a gente lida com isso? Então, o paciente chega, ele te conta isso. Sim, geralmente um casal que tem um problema de infertilidade já é um casal que está angustiado, né? Exatamente. Estressadíssimo, né? Então você tem que ter todo o cuidado para falar com esse casal, né? Porque a mulher é muito chorosa, entendeu? Uma palavra que você fala pode causar uma briga depois daquela consulta. Nossa, e até você se indispor com o casal, entendeu? Sim. Então você tem que tomar todo o cuidado, saber falar com o casal, porque é uma situação delicada, né? A mulher, ela tem um sonho, né? Que é ser mãe, e ela não consegue, e a família cobra isso dela, entendeu? Um neto, um sobrinho. Então, é uma situação delicada que a gente tem que levar, a gente tem que conversar muito tempo com o casal. Que, na verdade, a mulher, eu entendo que o doutor falou que quem quer engravidar é a mulher. Porque quem vai carregar durante 9 meses, né? Quem vai gestar mesmo essa criança é a mulher, né? A gente se prepara para esse momento, a gente sabe de toda a transformação do corpo, do humor, do turbilhão de hormônios, a gente se prepara. Para o homem, o que a gente percebe é que só cai a ficha, que é pai quando nasce. Né? Sim, sim. Para a mulher, não. Do primeiro sinal, do primeiro resultado positivo, a mulher já se sente mãe, muda tudo, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre toda essa investigação e esse desgaste, né? Porque às vezes a mulher está tão bitolada com essa situação que ela não tem mais momentos de lazer. Esse casal às vezes mal conversa porque a situação se tornou tão estressante que uma conversa com o especialista... Então, quando você diz, olha, nós temos aqui... E eu acho isso sensacional. Já ouvi histórias, já entrevistei um especialista em reprodução humana. Ele diz que, às vezes, na primeira conversa, o casal liga, depois fala, olha, estamos grávidos, né? Acontece. Porque você precisava de uma conversa, de saber quais são as cartas que você tem, então, que armas você tem para descobrir aquela causa da infertilidade, né? Acho que isso é muito legal. E exige sensibilidade. A gente sabe que a função do médico não é ser sensível com o paciente, mas faz parte também. Faz parte. Existem vários fatores de infertilidade, né? E cada um deles pode ser importante para a infertilidade do casal. E o que se observa
é que, às vezes, o casal, ele pega opinião com vários especialistas, né? Pelo grau de ansiedade do casal, né? E até chegar a um especialista que eles consideram, não, eu gostei mais desse doutor, e aí eles procuram fazer um tratamento de reprodução humana com esse especialista. Mas é um casal que eles tendem a ficar ouvindo várias opiniões, entendeu? Até de blogs, internet, Facebook, eles procuram muito essas informações nesses lugares. Tem uma pergunta aqui, eu vou até pedir a ajuda do Ronaldo para a gente poder passar para o doutor. E aí você responde enquanto eu me encaminho para dar um recadinho, tá? Tatiana, de Minas Gerais, diz que é o ex-marido dela, né? Eles se conheciam há muito tempo e na adolescência me parece que ele utilizou um remédio, um bem famoso, eu sei qual é o nome, viu, Ronaldo? Eu não vou falar aqui que é a marca dele. Para secar essas espinhas, é aquele bem forte que tem várias restrições. E aí me parece que ela achou que essa era a causa de infertilidade nele, é isso? Que ela foi ao médico logo depois, o médico falou que estava tudo bem com ela e que o problema era com o marido. Você acha que esse tipo, eles se separaram, enfim, você acha que isso pode, esse remédio ou o uso de remédios sem a total observância ali de todos os fatores pode gerar infertilidade? Doutor? Eu acho que a gente não pode culpar só um remédio, né? A gente tem que avaliar o casal como um todo, né? Às vezes um casal chega em consulta achando que o problema é com um, mas na verdade é com o outro. Então a gente tem que avaliar como um todo o casal, né? E chegar num diagnóstico e oferecer o melhor tratamento para esse casal. O grande problema que eu observo é que a gente quer achar um culpado. Para tudo a gente quer achar um culpado, né? Já eu volto a conversar com o Dr. Cláudio Guimarães, que é urologista, está falando conosco sobre infertilidade. Eu vou abrir o Facebook já para ler a sua pergunta por aqui. Vou voltar a conversar com o doutor. Doutor Cláudio, tem tantas perguntas, né? As pessoas adoram falar sobre infertilidade. E a pergunta da Tatiana, lá de Minas Gerais, me leva a pensar sobre a grande resistência dos homens e relutância de se buscar. Porque provavelmente essa nossa telespectadora ficou sem saber qual era a causa dessa infertilidade do casal, porque com ela estava tudo bem, né? Faltava fazer os exames nesse marido, né? Quando se fica sem saber, não tem informação, é a pior coisa que existe, né, doutor? Já você responde aí pra gente sobre essa situação de o homem não quer buscar ajuda. E olha que essas conversas devem ser tidas antes do casamento, né? Eu falo, questão de ter filho, se quer ou não. Tem gente que não tem esse sonho. Já o doutor explica pra gente depois do intervalo. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre infertilidade. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Cláudio Guimarães, que é médico urologista. Eu falei que esse tema é muito pedido aqui, a gente vê pela quantidade de perguntas que chega para nós, né? Fernando Mariano diz que a esposa dele teve cisto nos ovários, fez 2 cirurgias para tirar os cistos, ficou com apenas uma pequena parte de um dos ovários e sem nada do outro. Hoje ela está com 33 anos e ele pergunta, será que há a possibilidade de conseguirmos engravidar? Sonhamos muito em sermos pais. Aí a gente tem que saber, Denise, se eles já estão tentando ter filhos, né? Com certeza eu acho que já estão tentando, mas se houver essa dificuldade, nesse caso aí, seria interessante partir já para uma fertilização in vitro, né? Pela diminuição, pela reduzida massa ovariana que ela tem, às vezes você precisa estimular esse resto de ovário que ainda tem para produzir o máximo de óvulos possíveis, né? E colher através de uma punção transvaginal, pegar esses óvulos e injetar no laboratório os espermatozoides dele, formar os embriões e aí transferir depois para o útero dela. Acho que seria o melhor caminho para esse casal. No caso deles, então, vocês já estão tentando, também não precisa esperar aquele 1 ano que a gente falou aqui, como já há uma... Já há uma causa aí, né? É uma causa grave, ela já tem um pedaço de um ovário, né? Então,
tem que procurar um especialista e, nesse caso, eu acho Mas dá para realizar o sonho, lógico que dá, Eu acho que nesse momento, eu acho que o casal está partindo mais para a fertilização in vitro. E aí, a questão de reprodução humana é um mundo inteiro a ser descoberto por esses casais, né? Então, Sim, você vai sim. descobrir o que é melhor para você. Você falou da fertilização in vitro e desse processo todo, né? Claro que existe um desgaste emocional, porque não é garantido que vai dar certo, Sim, 30% dos casos dá certo de primeira, né? Sim. Às vezes precisa de mais de 2, 3, 4 tentativas para alcançar essa gravidez. Claro, mas que dá para ser pai Dá sim. e mãe? Dá Dá sim, sim, com certeza, né? Thaís de Gouveia diz primeiramente boa tarde. Gostaria de saber quais exames que um casal precisa fazer para saber se realmente há infertilidade. Thaís, obrigada. Um beijo para você, doutor. Dá para nomear alguns? Dá sim. Para o homem, o ideal seria fazer duas amostras seminais, 2 espermogramas. E para a mulher, o básico seria um perfil hormonal colhido no início da menstruação, um ultrassom transvaginal e um exame chamado histerosalpingografia, que dá para ver as tubas, ver se elas são pérvias, se tem algum impedimento desse espermatozoide chegar até o óvulo. Agora, deixa eu colocar um questionamento aqui que é muito comum. A gente falou que hoje os casais se casam mais tarde, né? E aí, se casam, querem se prevenir ali, então utilizam os métodos contraceptivos, porque não está na hora de ter filho ainda, Certo. Estando casados, mas não está na hora de ter filhos. E aí, a chance de um casal realmente só colocar isso à prova com 33, 35 anos é muito grande, né? E aí você não sabe até então se você tem um problema ou não. Deixa eu pensar num casal que está mesmo procurando fazer o que talvez você já até tenha ouvido aqui no nosso último bate-papo. Eu gosto de pensar num planejamento, de verdade mesmo. Não é só, não, agora é hora, é um momento profissional, o momento financeiro tá bom, então estou planejando ou desejando esses filhos agora. Estou pensando em alguém que está cuidando da saúde mesmo. E tem uma lista enorme, especialmente a mulher, né, para cuidar antes de engravidar. Dá para fazer esse tal exame que é quase um palavrão, antes mesmo de haver algum problema, ou ele só é recomendado na dúvida? A histerosalpingografia? É. Sim, eu acho que é um exame que eu acho que a gente só deve solicitar na dúvida, né? Não, porque é um exame um pouco invasivo, né? Você injeta contraste através do colo uterino da mulher e o contraste ele se preenche em toda a cavidade uterina, as tubas, e cai na cavidade peritoneal, dentro da barriga da mulher. Então, é um exame que a gente só faz em casos de suspeita de infertilidade. Não deve ser feito de rotina esse exame. Tá. Tem uma pergunta, uma telespectadora de Jandira que não quer se identificar. O cisto é no marido dela, é isso? Ronaldo, qual é o nome do lugar? Epidídimo. Epidídimo. Isso. Quase o nome do exame aí, que o doutor histerosalpingografia, né? E tem cistos no epidídimo. E tem. Quer saber se isso causa infertilidade? Não. Quais são os problemas de ter esse cisto? Nenhum. As pessoas podem ter cistos. Algumas pessoas associam o ter cisto de epidídimo à dor testicular. O que é o epidídimo? Epidídimo é uma região, é um órgão que fica em cima do testículo e a função dele é armazenar espermatozoides, aqueles espermatozoides maduros. Tá. Então, ter um cisto lá Não quer dizer nada. tem que tirar? Não. Não tira também? Não tira. Não mexe. causa infertilidade? Não causa infertilidade. Então, cabeças tranquilas agora, pensamentos tranquilos, né? Porque Eu acho que se você tirar um cisto desse, você pode causar infertilidade. isso que eu ia falar. As pessoas querem tanto se livrar desses problemas. Então, um cisto tem que tirar, é um nódulo, tem que tirar. Pode causar infertilidade, porque um cisto pode ser uma espermatocele. E, na verdade, é uma dilatação dos túbulos epididimários. E aí você tira, você causa uma vasectomia nele. Doutor, e alguns tipos de câncer que acometem a região genital, tanto do homem quanto da mulher, isso causa infertilidade?
Câncer? Sim, sim. Câncer de testículo? Sim, né? Na verdade, é assim. Quando você tem câncer de testículo, você pode adquirir isso através de uma causa genética, né? Acredita-se que seja uma causa genética a origem de um câncer de testículo. E a infertilidade também estaria associado a esse câncer de testículo. Ou seja, você tem um câncer de testículo, você pode ter infertilidade. É claro que você ter um testículo não quer dizer que você tenha infertilidade, mas parece que tem uma mesma origem genética, a infertilidade e o câncer de testículo. Alguns estudos falam isso, né? Tá. Elisa Martins agradece que a gente colocou o tema aqui, diz que legal, obrigada. Elisa, um beijo para você. Thaís de Gouveia aproveitou para fazer outra pergunta, já que a gente respondeu já a dela, né? Mioma uterino causa infertilidade, doutor? Não. Só aqueles miomas exuberantes, aqueles miomas que abalam a cavidade uterina, né? Abalam o endométrio, aí sim pode ser causa de infertilidade. Mas miomas pequenos, que ficam no miométrio, eu acho que não tem problema nenhum. Tá. Dorinha de Ribeirão Preto diz que tem não sei se uma trompa ou as duas obstruídas, certo, ou uma ou duas. Ela já fez uma fertilização in vitro, é isso? Fez um procedimento para não funcionou, tá fazendo de novo agora. A gente sabe que isso é muito comum, né? Precisa manter aí o coração tranquilo nesses momentos, né? Ela quer saber se isso pode impedir a gestação. O fator tubário? Uhum. Não, na verdade, ela está fazendo um tratamento, né? Que é a fertilização in vitro. Porque aí não vai passar por ali, né? Não vai passar por ali. Já vai para a fase depois. É claro que, se ela tem uma doença tubária, né? Na hora de transferir o embrião, que é feito no laboratório, que é formado no laboratório, transferir para o útero dela, esse embrião, antes de grudar no endométrio, ele fica passeando. Entendi. E ele pode cair na tuba. Entendi. E causar gestação ectópica. Aí eu tenho uma pergunta aqui de gestação ectópica que eu vou colocar aqui e vou te fazer. Thaís Carmo, gostaria de saber se gestação ectópica pode causar infertilidade. Sim. A gestação ectópica, a que acontece fora da cavidade uterina, tá, que geralmente é na tuba, né? Quando ocorre gestação ectópica, essa tuba ela não funciona direito, né? A gente tem que raciocinar que essa tuba não funciona direito. Então, se ela já teve a gestação ectópica uma vez, ela pode ter uma segunda, pode ter uma terceira vez, entendeu? Então, ela tem um fator tubário aí. Então, essa mulher vai ter mais dificuldade para engravidar. Tá. Agora, você falou quando se faz, então, um processo de fertilização, que antes dele se fixar, ele fica passeando, pode cair na tuba. Isso. Pode cair na tuba de alguém que tem problema tubário ou de alguém que não tem. E a gestação não vai para frente da mesma forma. Ela pode, se cair na tuba, ela pode evoluir com aquela gestação ectópica, aí tem as recomendações para você tratar isso aí. Não vai para frente essa gestação? Não vai para frente, não vai para frente. Entendi. Agora, todo esse cuidado, existe uma recomendação quando você faz um procedimento de fertilização, todo esse cuidado é necessário e mesmo assim pode acontecer, pode dar errado e cair nas tubas. Pode. As mulheres têm que ter essa noção de todas que fazem um tratamento de fertilização in vitro, 70% das vezes não dá certo e só 30% das vezes dá certo. Então, a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Ih, tem tanta pergunta aqui. Fala de endometriose. Regina da Silva. O doutor vai responder a pergunta da Regina enquanto eu me preparo para dar um recado. Doutor, a gente está falando de infertilidade. Regina disse que foram encontrados focos de endometriose. Aí ela faz uma outra observação aqui que eu não consegui entender. Fazendo o tratamento para a endometriose, ela precisa engravidar rápido
De repente ela não é nem casada, não está na hora ainda, doutor, mas tem endometriose, isso atrapalha. É possível que ela tenha que fazer vários procedimentos para retirar essa endometriose? Na verdade, esses focos de endometriose a gente tem que saber se está causando alguma dificuldade na tua qualidade de vida, algum prejuízo na tua qualidade de vida. E se houvesse, você tem que procurar um ginecologista, né? E retirar realmente esses focos de endometriose. Agora, se você é totalmente assintomática e está tentando ter filhos, eu acho que o ideal seria você procurar um especialista em reprodução humana e ele vai te dar as orientações do que você deve fazer. Doutor, olha só que bacana, tem perguntas chegando também para a gente falar sobre problemas na próstata. E eu sei, já até fiz o convite aqui para o doutor, viu, Ronaldo? Vamos marcar com ele para que ele possa vir falar um dia só sobre os problemas da próstata. Será que os problemas de próstata, câncer, por exemplo, ou um aumento, e a gente ouve muitas pessoas, Denise, olha, eu tenho um aumento na próstata, o médico falou que eu não tenho que fazer nada, será que isso está certo? Será que isso causa infertilidade? Daqui a pouquinho o doutor vai responder pra gente. Corre para as nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor. Eu tô esperando a sua ligação. Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre infertilidade com o Dr. Cláudio Guimarães, que é médico urologista. Participe do nosso programa. Você pode enviar suas perguntas através do facebook.com/consulta ao doutor. Também estou esperando a sua curtida, o seu comentário, a sua mensagem, a sua pergunta lá na minha página do Facebook, que é facebook.com/Denise Luque. Vai aparecer aqui na sua tela e ó, do jeitinho que está escrito aqui, é uma página de curtir, dê o seu joinha lá, compartilhe com seus amigos e familiares. Sou eu quem leio e respondo todas as mensagens. Tenho feito isso e recebido tanto carinho que alegra todos os meus dias. Isso é muito legal. Doutor, as perguntas chegam também para falar sobre a próstata. E a gente já tinha conversado antes do programa, para você voltar um dia para a gente falar só dos problemas da próstata, claro, né? Seria um prazer. Ter a próstata aumentada é um problema para a fertilidade? Vamos começar então desse aumento da próstata, porque muitos homens são pegos de surpresa. O médico diz, olha, você tem um aumento na próstata, mas tranquilo. Isso é comum do envelhecimento do homem, né? A partir dos 45 anos de idade, o homem tem que começar a fazer o acompanhamento da próstata, fazer o screening para câncer de próstata. E pode ser notado através do exame do toque retal ou através de um ultrassom de próstata, um aumento da próstata. É claro, você tem que acompanhar esse crescimento, né? Você tem que perguntar se o paciente tem queixas urinárias, né? Tem dificuldade miccional, acorda muito à noite para fazer xixi, vai várias vezes durante o dia fazer xixi. Você tem que fazer esse tipo de pergunta para ele. E se não houver esse tipo de queixa, você pode acompanhar, né? É claro, fazendo um ultrassom de bexiga e do aparelho urinário, para ver se essa bexiga está trabalhando adequadamente, se está acumulando resíduo após a micção. Então, tem todos uns detalhezinhos para você ver se esse crescimento está atrapalhando o paciente ou não, mesmo se ele não referir queixas. Tá. Qual o tamanho da próstata? O normal é 20 gramas, né? E é um formato redondo? É um formato de... É o quê? Um limão? É tipo como se fosse um limão, isso. Um limão. 20 gramas é um limãozinho. Tá. Por que eu tô perguntando isso? A gente não consegue ver, né, doutor? Pra você, seu dia a dia. Pra gente não é, né? Ter, então, esse aumento é normal do envelhecimento. Você falou a minha idade, aí a partir dos 40, 45? 45 anos de idade. É uma idade jovem ainda. Tem muitos homens sendo pais pela primeira vez nessa idade. Certo. Né? Isso não pode atrapalhar de jeito nenhum. Por isso tem que fazer esse acompanhamento. Sim, Quando sim. é que o homem precisa, que não tem jeito, que tem que visitar o urologista? É quando? A partir dos 45, 50 anos de idade. Tá, vamos colocar 45, porque sempre o pessoal deixa passar um pouquinho, então, sim, né? Sim. Volta para a gente falar até sobre o toque retal, que os homens não querem fazer o exame, eles se contentam com aquele exame de sangue, que é o marcador PSA, né? PSA. Ele não é... Só ele não te completa Não, tem que ter eu gosto de fazer o exame do toque e fazer um ultrassom de próstata, que eu acho que os três se complementam, né? Só um não é o suficiente.
problemas como recorrentes crises renais. Então, uma pessoa que tem um homem, vou falar no homem, já eu falo da mulher, que tem muita pedra nos rins. E tem gente que, eu tenho pedra nos rins. Eu já tive, mas eu tenho certeza que não tem, porque quando faz ultrassom, eu peço para dar uma olhadinha como estão os rins por lá, né? Isso atrapalha também a fertilidade? Pode haver uma infecção, e essa infecção... Já eu falo da mulher que tem mais infecção urinária, né? Isso pode atrapalhar, doutor, no homem? Não, não atrapalha. Ter cálculo renal não atrapalha a fertilidade do homem. Porque tanto o trato reprodutor como o trato urinário, eles só vão se encontrar ali na próstata, próximo à próstata. Então, não há essa interferência. E os cálculos renais se formam propriamente no rim, né? Mas não tem nenhum problema, não, em relação à fertilidade. Tá. Doutor, deixa eu voltar lá naquela pergunta que a gente fez do cisto no epidídimo. Isso. Mais uma que a gente aprendeu aqui no consulta ao doutor. Você falou que não opera, né? Para não tira esse cisto. O paciente sente dor? Quando ele sente dor, é um problema? Na verdade, o paciente procura o consultório por causa da dor testicular, né? Essa é uma queixa muito comum no consultório do urologista. E na investigação, ou o médico, ou um médico urologista ou um clínico geral, eles pedem um ultrassom de testículo, até pensando em alguma outra causa de dor testicular. E aí se observa o cisto de epidídimo, que é um achado de exame, né? Mas isso não vai atrapalhar de forma alguma isso. A telespectadora disse que é um cisto de retenção. Cisto de retenção no epidídimo? Não, é um cisto. Um cisto. Um cisto. Tá, cisto perfeito, de epidídimo. Perfeito. Doutor, vamos voltar lá na questão da infecção urinária? Vamos falar das mulheres agora. Mulher tem mais infecção urinária? Tem mais infecção, porque a uretra é curta, né? Tá. E aí, infecções repetidas podem causar problemas? Em que momento essa mulher vai precisar de uma ajuda diferenciada? Porque a gente sabe que as mulheres, às vezes sentem, às vezes trata sozinha, a infecção se cura sozinha, em alguns casos. Quando é que, tô tendo infecção toda hora, dor a urinar, então você sente um desconforto, como é que é a hora de se buscar essa ajuda mesmo? Se ela tiver mais de 2 infecções urinárias durante 6 meses ou 3 infecções durante 1 ano, ela tem que procurar o especialista, né? Porque não é normal ter tantas infecções urinárias no decorrer do ano. Existem algumas orientações que você pode dar para uma mulher que tem infecção urinária de repetição. Ingerir bastante líquido, né? Procurar ir no banheiro a cada 3 horas, pelo menos, para fazer xixi, mesmo que não esteja com vontade. Ela precisa ter um hábito intestinal regular, diário, né? Precisa ir no banheiro, fazer cocô todos os dias. E na relação sexual, sempre fazer xixi depois da relação, nunca antes da relação. A mulher tem esse hábito de fazer xixi sempre antes da relação. Isso promove um meio para a bactéria translocar para o trato urinário e causar a infecção urinária de repetição. Então, uma conduta correta da mulher é urinar após a relação sexual. Isso, nunca antes. Perfeito. Agora, isso ajuda nessa questão da infecção urinária, mas não vai proteger a mulher 100%. Não vai proteger. Mesmo assim, pode acontecer de apresentar infecções urinárias de repetição. Nesse caso, a orientação é você tratar essa infecção e, após esse tratamento, iniciar uma antibiótico profilaxia. Ela toma um comprimido de um antibiótico todos os dias durante 3 a 6 meses, para ver se ela dá um descanso para ela, né? E às vezes melhora bem e ela consegue ficar um tempo sem infecção urinária. Tá, entendi. Agora, essa infecção urinária te causa preocupação quando ela atinge bexiga, por exemplo, ou quando ela sobe um pouco? Assim, quando ela causa pielonefrite, né, que é a inflamação dos rins, Dos rins também? Isso, você tem que pesquisar a causa. Você sempre tem que solicitar um ultrassom do aparelho urinário, né? Às vezes tem cálculo
renal, cálculo de bexiga associado, que pode ser um perpetuador de infecções urinárias. E aí, nesse caso, o tratamento para esses cálculos renais é cirúrgico, né? Você tem que tirar esses cálculos. Sangue na urina? Então, quando há sangue na urina, que a gente chama de hematúria, ou microhematúria, quando só observa no exame de urina, você tem que perguntar para a mulher se o histórico familiar de câncer no aparelho urinário e até mesmo investigar se essa mulher já fumou em algum momento da vida dela, né? Que o sangue na urina está muito associado a câncer de bexiga. Então, você tem que pedir novamente... O cigarro está muito associado. Isso, a câncer de bexiga. Então, você tem que solicitar exames, né? Um ultrassom, uma tomografia para avaliar esse trato urinário, ver se tem alguma... você descobre a causa desse sangramento. Mesmo assim, se você não consegue descobrir a causa, está indicado, se persiste essa hematúria, está indicado você entrar com o aparelho, olhar dentro da bexiga, ver se você encontra alguma lesão que justifique aquele sangramento. Doutor, vem preparar para dar um recado. Creuza Rocha, de Minas Gerais, ela faz uma pergunta aqui que é muito comum, né? A gente está falando de infertilidade, e aí ela engravidou ano passado, mas teve um aborto espontâneo. Ela está tentando engravidar de novo, mas ainda nada. Ela tem medo de não conseguir engravidar. Há quanto tempo ela está? Ela não sei há quanto tempo ela está tentando. Ela quer saber se miomas atrapalham. Ela não passa informações precisas, mas existe um medo. Depois de um aborto espontâneo, sim, existe um medo, né? Aborto espontâneo pode acontecer, né? E a principal causa é a alteração genética. A natureza sabe nesse momento se aconteceu o aborto, era para acontecer mesmo. E essa mulher tem que procurar persistir no sonho de ser mãe. Mas se esse sonho não vier, você tem que procurar um especialista em reprodução humana. Perfeito. Agora eu vou dar um recadinho para você. Já volto a falar com o doutor. Vou ler sua pergunta lá no Facebook também. A gente sabe que é difícil dar um direcionamento. Às vezes as perguntas... A gente não é uma consulta que se faz com esse especialista, é só uma orientação. Às vezes é muito difícil, tá longe, né? Não tem exames, mas ser acompanhada por um especialista, olha, é a chave do sucesso, com certeza. E quanto antes, melhor, né? O doutor já fala sobre isso. Vamos voltar a conversar com o doutor Cláudio. Doutor, muitas perguntas chegam aqui. É difícil dar um direcionamento à distância, a gente sabe, né? Os nossos telespectadores às vezes mandam até resultados de exames, né? Seguir o que o especialista pede. E olha que não é raro o casal buscar um especialista e ele pede um monte de exames, o casal fala, não, vamos tentar outro, vai. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre seguir... Não sei se a palavra certa é protocolo, mas seguir todos os passos para afastar outros problemas que possam causar infertilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De repente, é só mesmo um momento que ainda não deu certo para engravidar. O casal não tem nada, né? Conta um pouquinho para a gente, doutor. Então, Denise, nesse caso aí, a gente observa que o casal às vezes procura, né? A gente... por esse problema, dessa dificuldade dessa gravidez, a gente tem que pedir os exames básicos, né? Que é o espermograma para o homem, né? 2 amostras seminais com intervalo de 15 dias entre as amostras, pelo menos, e uma abstinência sexual de 3 dias. Para a mulher, a gente solicita um perfil hormonal, que ela colhe no 2º ao 4º dia da menstruação dela, ou seja, quando ela menstruar aquele sangue vermelho vivo, ela no 2º ou 4º dia, ela colhe exames de sangue, que é o FSH, o LH, prolactina, estradiol e os hormônios da tireoide, TSH e T4 livre. São os básicos, né, que a gente tem que solicitar. Lá pelo 12º, 14º dia do ciclo menstrual, a gente faz um ultrassom transvaginal, né, para a gente ver aquele folículo dominante, aquele folículo que ele vai ovular. Seria interessante ver o espessamento endometrial e a gente também precisa ter informação. A gente tem essa informação se ela está ovulando, né? Uhum. E a gente também solicita a esterossalpingografia
Esterossalpingografia. Esterossalpingografia, que é um exame antigo. Algumas pessoas falam que é arcaico, mas é o melhor exame para ver tuba, né? Para ver se esse espermatozoide ele consegue chegar até o óvulo. Que não adianta você estar ovulando lindamente, ter um sêmen muito bom, mas as tubas forem deficientes, seriam obstruídas, entendeu? Então, tudo isso é importante, essa avaliação com pelo menos esses 4 exames aí. Doutor, quando não há uma causa para a infertilidade, e aí nós estamos falando da infertilidade do casal, porque aí nada foi encontrado, né? Ou, de repente, havia um problema aí na mulher, foi tratado e tudo deveria ficar em ordem. Não há. E aí não há tratamento, então. Quando você não tem uma causa... Você pode oferecer um tratamento. Se você não encontra uma causa, você pode começar com uma baixa complexidade. Você faz como a gente chama, coito programado. O casal tem relação sexual em casa. Dias certos. Nos dias certos. A mulher ela faz um acompanhamento no consultório, com ultrassom transvaginal, vê aquele folículo que está crescendo. Você pode estimular o crescimento desse folículo, né? E até dar uma medicação para ela ovular naquele dia que você está planejando, né? E aí o casal tem relação sexual em casa. O que é muito similar a isso é a inseminação artificial. A mulher ela faz o acompanhamento, né, do crescimento desses folículos, se dá medicações injetáveis subcutâneas na barriga, e aí você acompanha esse crescimento desse folículo, né? E no momento certo você também dá uma medicação para disparar essa ovulação. 36 horas depois, você injeta espermatozoides processados dentro do útero dela. E aí espera para ver se ela consegue engravidar naturalmente. Isso são baixas complexidades, né? Que você pode oferecer para esse casal que você não encontra uma causa definida, né? Para essa infertilidade deles. Você falou que é de baixa complexidade, acredito que o investimento também seja menor. Né? Dá para tentar. Dá para tentar. Entra naqueles 12 meses de tentativa, isso aí? Então, de repente, está tudo bem, mas esse casal está com a idade já mais avançada, que é uma tristeza falar isso, né? Porque são pessoas muito jovens, são mulheres muitíssimo jovens, né? É uma tristeza falar de idade avançada, 35, 40 anos, mas para isto né? Entra naquele tempo, então chega uma hora que de baixa complexidade, olha, esse aqui já não dá mais, você tem que partir já para o próximo. Aí você tem que partir para alta complexidade. Se você tenta 2, 3 vezes de baixa complexidade e não alcança a gravidez, aí você parte para alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Aí tem que tomar medicamentos, tem que fazer esse acompanhamento ultrassonográfico que eu comentei anteriormente, e aí dá medicação para ela ovular, ela interna em uma clínica, um hospital, e sofre uma sedação, aí você com ultrassom transvaginal entra, olha os ovários, vê os folículos todos crescidinhos ali, você entra com uma agulha, aspira o líquido que tem um óvulo dentro, pega esses óvulos no laboratório, o marido colhe o sêmen e aí pega esses espermatozoides e injeta dentro do óvulo, forma os embriões. 5 dias depois desse procedimento, você consegue transferir para o útero dela. Os embriões bem formados, né? Porque eles podem se perder durante o caminho. Tem regra hoje para se fazer isso, né? Dá um bate-papo inteiro para a gente falar só das técnicas, né? Tem regra de quantidade, por idade que se transfere para essa mulher. E mesmo assim pode não dar certo. Tem mais chance de ter múltiplos, né? Tem mais chance. A inseminação é a chance maior de gemelaridade e a fertilização in vitro também. Gira em torno de mais ou menos uns 15% de chance de gemelaridade. E se ocorrer a gravidez, né? Sim. É muito comum as pessoas terem dúvidas sobre isso. A gente vai planejar um programa só para falar das técnicas de fertilização, que tem mais de 1h30 aqui para a gente conversar sobre isso. E também, doutor, volta para a gente falar mais da próstata, que é um alerta, né? Quando a gente fala de câncer de próstata aqui no programa, ou de andropausa, saúde do homem, né?
Os homens estão assistindo, ligam para cá, fazem as suas perguntas, né? Muitas mulheres perguntam para o marido, fazem perguntas pelos maridos. Eu percebo isso aqui muito. Volta para a gente falar também, que a gente fala tanto da mulher, né? De menopausa, tudo, mas e o homem? A gente precisa também ter, e é muita responsabilidade da mulher também.